Olá! Hoje a gente vai dar uma espiada por trás das cortinas de um tipo bem diferente de conversa sobre dinheiro. Sabe, uma conversa que não começa com promessas de retorno ou com produtos, mas com uma pergunta que vai muito mais fundo. Para pensar um pouquinho. E se, em vez de focar num melhor investimento, a primeira pergunta fosse sobre o que realmente importa na vida de uma pessoa? É exatamente essa a ideia que a gente vai desvendar hoje. Ok, vamos mergulhar nisso aqui. De um lado, a gente tem a abordagem tradicional, cheia de afirmações, focada em vender uma solução. Do outro, este método, o diagnóstico revelador. Ele é baseado inteiramente em perguntas para gerar clareza. A grande mudança é sair de uma lógica de ser convencido para uma lógica de ser compreendido. O primeiro pilar dessa filosofia é justamente esse. O objetivo é diagnosticar, não vender. A ideia central aqui é que dinheiro nunca é só sobre números, é muito sobre emoção. Por isso, o ponto de partida tem que ser entender os gatilhos emocionais que estão por trás das decisões. E isso, claro, leva a gente para o segundo ponto fundamental. Antes de qualquer planilha, de qualquer número, o primeiro passo é mapear o contexto de vida da pessoa. Isso é a base de tudo, sabe? É a fundação sobre a qual qualquer planejamento vai ser construído. E o mais interessante é como o diagnóstico acessa essas emoções de uma forma muito deliberada. As perguntas vão explorando medos, culpas, dúvidas, mas a ideia não é criar pânico de jeito nenhum. É para que a própria pessoa enxergue onde estão as suas verdadeiras preocupações. E para construir aquele tal mapa da vida, a conversa gira em torno desses pontos aqui. O momento de vida, a estrutura da família, os sonhos. O objetivo é simples: entender o que realmente importa muito antes de sequer começar a falar sobre dinheiro. Certo. Com o mapa da vida e dos anseios bem claro, a gente entra na terceira fase. E é aqui que a mágica acontece. É hora de construir a ponte entre o mundo emocional e a realidade financeira da pessoa. E essa ponte começa com uma visão geral financeira. Presta atenção na palavra macro. Não se trata de um mergulho profundo e super detalhado em cada centavo, mas de coletar as informações gerais, as mais relevantes, para começar a conectar os pontos. E é assim que a conexão acontece na prática. Usando perguntas, o assessor ajuda a pessoa a enxergar os trade-offs, sabe? Os recursos que ela tem versus os objetivos que ela quer, os prazos versus as escolhas que precisa fazer e, o mais importante de tudo, as prioridades versus as limitações. Então, o ponto crucial é este. Ao final dessa fase, não tem uma solução pronta. Tem algo muito mais valioso, um senso de prioridade muito claro. A pessoa passa a entender o que é urgente, o que é importante e o que pode ficar para depois. Bom, vamos avançar um pouco para ver como isso se desenvolve, porque agora a gente entra na parte que revela a técnica por trás do diagnóstico. É tudo sobre a postura do assessor e a arte de fazer as perguntas certas. Essa frase aqui resume tudo perfeitamente. O assessor não é um professor nem um vendedor. Ele é um guia, um facilitador de reflexões. O poder do método está em permitir que a própria pessoa enxergue as conexões e as lacunas. E aqui ficam bem claras as regras do jogo. Durante o diagnóstico, o assessor não afirma nada, não corrige, não dá opinião técnica e, principalmente, não recomenda soluções. Toda a condução da conversa é feita exclusivamente por meio de perguntas. E olha, não são perguntas aleatórias, jogadas ao vento, não. Elas seguem uma estrutura lógica bem sofisticada. O objetivo é guiar a conversa por 4 etapas, para que a própria pessoa perceba, primeiro, a sua situação atual, depois, o problema que talvez ela nem tivesse visto, em seguida, as implicações desse problema e, finalmente, a necessidade de uma solução. Ah, mas e aí soluções? Nunca são mencionadas? Pois é, quase nunca. É permitido falar de estratégias de uma forma bem genérica, mas para criar uma expectativa positiva para o próximo passo. Mas é proibido detalhar soluções, falar de produtos específicos ou de rentabilidade. O foco total tem que permanecer no diagnóstico. Com tudo isso na mesa, a gente chega na conclusão do processo. E o mais interessante é como essa abordagem toda leva a uma decisão natural que parte do cliente em vez de uma venda forçada, sabe? O encerramento é bem simples e totalmente centrado no cliente. Primeiro, o assessor resume tudo o que foi conversado. Depois, o cliente valida, diz se aquele resumo está correto. Se estiver, agendar a próxima reunião para finalmente discutir soluções se torna o passo mais lógico e natural do mundo.
Tá, mas e a eficácia disso tudo? A meta esperada é uma taxa de conversão de 50%. Ou seja, metade das pessoas que passam por um diagnóstico bem feito decidem abrir uma conta para dar o próximo passo. É um número que mostra o poder de gerar clareza em vez de só tentar convencer. E aqui a gente chega na frase que, no fundo, encapsula toda essa filosofia. O diagnóstico, ele não busca convencer, ele busca revelar. Quando é bem executado, a decisão de avançar não precisa ser vendida, ela simplesmente acontece. E isso deixa a gente com uma reflexão final. Ao pensar nas conversas sobre dinheiro e futuro, talvez valha a pena se perguntar: o foco está em revelar clareza e prioridades ou está simplesmente em convencer sobre um caminho específico? A resposta pode dizer muita coisa.